Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, porque as últimas horas estão bem movimentadas e eu preciso te trazer aqui no nosso canal uma possibilidade de time para o confronto de logo mais contra o Flamengo, mas também uma atualização importante. Uma informação de um colega de que Diego Costa treinou entre os titulares neste sábado e poderá aparecer como uma surpresa nesse time que vai enfrentar o Flamengo. Vamos falar sobre isso, mas vamos primeiro começar com os jogos que aconteceram nessa rodada de ontem, né? Porque a rodada ela deu uma castigada no Grêmio e complicou uma situaçãozinha ali, tá? Como vocês podem notar, o Corinthians, o Criciúma, o Vitória e o Grêmio agora tem 28 pontos. Tá certo que o Grêmio, no caso, vai jogar ainda na rodada, a gente pode chegar a 31 pontos e nos afastarmos, né, dessa gente toda aí, assim como o Criciúma, mas é algo assim que complica, né, porque o Grêmio enfrentando o Flamengo com uma pontuação já de quem está no Z4, não é barbada, né? O pior acabou acontecendo, mas também não é algo que a gente já não imaginava. Afinal de contas, o Corinthians recebeu o Atlético Goianiense e tá praticamente rebaixado, né? Para mim, a surpresa aqui foi o Vitória ter vencido o Juventude. Eu achei que o Juventude pudesse até empatar essa partida lá, fazer um enfrentamento com o Vitória, o que não aconteceu. O bom resultado fica por conta do Fluminense, que perdeu, né, pro Botafogo. Também era algo que poderia acontecer, afinal de contas o Botafogo é o líder do campeonato, agora abriu 4 pontos, né, de vantagem lá na parte de cima, mas é algo que para mim, pelo menos, surpreendeu um pouco, já que o Fluminense vinha num segmento legal. O Fortaleza meteu 4-1 no Bahia, mas é aqueles times que estão ali brigando pela vaga na Libertadores, né, perdão, infelizmente não é o nosso caso. Mas fato é, gurizada, o Grêmio chega pressionado por esse confronto contra o Flamengo e muito mais pressionado agora, já sabendo os resultados de alguns adversários ali da parte de baixo da tabela. Gurizada, um provável time para ir a campo logo mais tem uma base que a gente já imaginava, claro que com os desfalques do Rodrigo Eli e do Gemerson, é a nossa grande dúvida no setor defensivo hoje. Eu espero que o Renato não surpreenda, tá? Eu espero que o Renato não faça nada que vá já deixar o torcedor de cara de início de partida, porque qual é o time que a gente imagina hoje, né? Tem o Marquezinho, o João Pedro, tendo o Gustavo Martins, o Kahneman e o Reinaldo. O Reinaldo é o que tem, né? Então, a gente já imagina essa equipe com Dodi, Vigia Sante, o Monsalve, o Cristaldo, o Soteldo e o Bright White. Mas, eu espero que o Renato não surpreenda no setor defensivo. Diogo, tu acha que ele pode colocar o Rodrigo Caio? Cravar a gente não pode, que ele não vai fazer, né? Cravar a gente não pode. Se existe aquele 1% ali, existe, né? Mas eu espero que ele não faça isso, tá? Espero que ele não faça isso. Só que tem uma informação do colega Diego Torbes e do Thales, tá? O Thales Melo. É uma informação que ela mexe um pouco com essa estrutura do time. A informação do Diego Torbes é que o Diego Costa treinou entre os titulares neste sábado e acaba sendo uma possibilidade. Vejam bem, ele não cravou que o Diego Costa vai jogar hoje à noite junto com o elenco principal de titular. Ele deu como uma possibilidade, já que o Diego Costa treinou entre os titulares. O Diego Costa está nitidamente sem ritmo de jogo. Nós acompanhamos na semana passada que o Diego, ele ainda precisa de tempo para poder voltar a ser aquele Diego que a gente espera. E não é num jogo contra um Flamengo que tu vai fazer isso, né? Ainda mais que tu precisa pontuar, mesmo que sejam os reservas do Flamengo, e o Flamengo tenha abrido mão do jogo, e o Flamengo abriu mão do jogo praticamente, tá? Hoje pela manhã, para vocês terem uma ideia, a torcida organizada do Flamengo estava em frente ao CT do clube, impulsionando, no caso, para resultado no jogo contra o Penharol, no meio de semana, que é pela Libertadores. O Flamengo perdeu por 1-0 no meio de semana agora, no Maracanã, e vai ter que reverter esse resultado no Uruguai. Então, assim, eles não estão pensando no jogo de hoje. Não estão pensando no jogo de hoje. Mas é uma partida importante, principalmente porque o Tite está pressionado. O Tite, a torcida acabou protestando, falando aquelas palavrinhas bonitas contra o Tite lá no Maracanã. E o Tite tem uma pressão muito grande, sim, lá nos bastidores do Flamengo. Bom, pegando o gancho de Tite, e aqui nós vamos para outro lado da informação agora, nós vamos repercutir esta notícia do jornal O Dia. Esta notícia é na coluna do colega Fabrício Lopes, tá? Ele tem a coluna no jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro,
e traz como uma informação em sua coluna que o Grêmio procurou o Tite para a próxima temporada. A informação dele aqui, ele segue aqui fazendo, né, uma parte aqui junto com... mostrando um pouco da situação do Tite, o clube, tal, não deve permanecer com o Renato, sondado para comandar o Cruzeiro. E aqui, ó, é um ponto que ele diz que, ó, pessoas ligadas à diretoria do Grêmio já entraram em contato com a equipe de Tite. Então, assim, isso aqui é uma informação importante, é uma informação muito importante, tá? Porque, primeiro, ela vem de um jornal fora dos estados em que a gente estava comentando. Por exemplo, a gente falava muito do Renato no Cruzeiro, só que aí eu vi a gente dizendo assim, mas isso pode ser algum torcedor do Cruzeiro lá que não quer o Seabra mais, e aí tá fazendo a campanha pro Renato. Aí aqui, isso é algum colorado infiltrado que não quer o Renato mais aqui no Grêmio. Tem gente que acha isso. Aqui vem diferente. Aqui vem de um jornal fora desse eixo que a gente estava falando, com uma informação de um colega que tem uma coluna num jornal respeitado, que é o Jornal O Dia, e ele traz como essa procura da diretoria do Grêmio em cima do Tite. E a gente começa a ver algumas situações, porque, por exemplo, parece que o Renato fora do Grêmio tá criando corpo, tá? Porque começa aquela história do Renato no Cruzeiro, que o Renato no Cruzeiro é o ficha 1, que o Renato no Cruzeiro tem um apoio total lá do presidente, que é o dono do Cruzeiro. Aqui no Grêmio parece que a direção não estava satisfeita com a permanência do Renato, não queria o Renato para 2025, a informação do Pedro Ernesto, vocês lembram, né? E agora quando vem essa informação de que o Grêmio já estaria inclusive procurando técnico para 2025, bom, aqui é outra história. Aqui é o Grêmio se movimentando, já com uma certeza de que o Renato não fica para a próxima temporada. O Grêmio não iria procurar o Tite para 2025, mesmo com o Tite empregado, tendo o Renato e sabendo que o Renato ficaria para 2025. Essa informação aqui, se confirmando nos próximos dias, ela é uma informação que ela de cara entrega que Renato não fica para 2025 e a direção já estaria se movimentando. É uma informação importante, forte. Agora, eu quero saber de ti, se o Tite seria esse cara para comandar o Tricolor na próxima temporada. A gente já viu agora nessa reta final de semana aí, os movimentos do Grêmio, da diretoria, tentando a contratação do Felipão para coordenador técnico. Né? Seriam 2 nomes de peso na nossa história, né? 2 nomes gigantes. Nós tiraríamos o Renato e colocaríamos Tite e Felipão. Convenhamos, né? Cria corpo a situação. Mas eu quero saber de ti, se o Tite é esse nome ideal para comandar o Grêmio na próxima temporada. Eu sou daqueles que pensa que para a saída do Renato teria que vir um treinador de presença, não é qualquer um que vai substituir o Renato aqui, e eu digo de presença, é de pulso mesmo, de ter esse carinho, essa aderência com o torcedor, porque se vier qualquer um vai ser torrado de cara já no primeiro resultado ruim. Tem, e você sabe que tem, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Hoje, a gente vai vencer, tá? A gente vai vencer. Tô acreditando em 1-0, 2-1, vai ser nessa pegada. Terminou o jogo, vem pra cá, nossa live pós-jogo. O jogo começa às 6h30, ali pelas 8h20, 8h30 termina. Vem pra cá, vamos acompanhar a entrevista do nosso treinador lá, o Fera, ou se não, o James, um dos dois vai dar entrevista, é os dois que vão estar na beira do campo, e a gente vai falar sobre essa vitória do Tricolor, se Deus quiser. Grande abraço, até a próxima. Tchau.